ociosos atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para-brisa para o temporal. Já buzinou? Espere, não insista. Encoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista. Preso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem. E todo mundo tem direito igual. Olá, gente, boa noite. Estamos de volta com o workshop digital do Movitran, que neste mês, em função do movimento Maio Amarelo, está trazendo uma programação temática, né? O Maio Amarelo que existe aí para chamar a atenção de toda a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E nós estamos trazendo, nós, por meio do Movitran e por meio da FETransportes, nós estamos abrindo aqui o debate temático sobre assuntos referentes a trânsito nesse mês de maio, com convidados bem especiais. Bem, o novo produto do Movitran, o Movitran é o Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito. O workshop digital foi lançado em março desse ano e está se propondo a ser esse ambiente de debates, né? Estamos com uma programação variada para ser desenrolada ao longo do ano e temos certeza que você que nos acompanha não vai se arrepender de estar aqui com a gente. Bem, antes de dar continuidade, antes de começar oficialmente o nosso evento, eu quero convidar o André Cerqueira, consultor de trânsito da FETransportes e do Movitran, para dar boas-vindas a todos vocês. Boa noite a todos, boa noite, Ana. Ana, muito obrigado, né, pela sua gentileza de estar sempre conosco, a disponibilidade, isso é muito bacana. Somos todos aqui voluntários em prol de um trânsito mais seguro, mais humano, e cedendo um pouco do espaço, né, da sua agenda, sempre conosco, para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Hoje nós estamos trazendo aí duas figuras emblemáticas junto conosco, né, que eles iniciaram o Movitran em 2018, junto conosco aqui no estado do Espírito Santo, onde nós entendemos que realmente juntos nós seríamos e nós somos mais fortes. Existem muitas ações que eram feitas de forma isolada, e isso não é um exercício do estado do Espírito Santo hoje. Hoje existe uma integração muito forte entre os órgãos e nós temos reuniões periódicas onde a gente discute o trânsito. Esses 7 pilares que vocês viram no vídeo inicial de abertura, esses 7 pilares existem ações. Nós temos um modelo de gestão do Movitran. O Movitran, ele iniciou, conforme eu disse, há 3 anos, né, com um sonho, né, de mais de 40 pessoas representando as diversas entidades do estado do Espírito Santo, né? O doutor Edinaldo está deixando o abraço aqui, ele é superintendente da FETransportes. A FETransporte é uma das entidades gestoras do Movitran. A Edileuza está com a gente, ela também representa o Movitran pela Secretaria de Saúde daqui do estado do Espírito Santo. O Robson Secom, que está aqui com a gente, também ingressou recentemente aqui no Movitran, representando o município de Anchieta. Então, todos nós resolvemos um dia nos unir ainda mais, né, como uma corrente, para que a gente tivesse um trânsito mais seguro. Então, a Keristin Kreusse, né? Boa noite também, as pessoas estão aqui, deixa o seu alô, da onde que você está falando, essa interação é muito bom para nós energizarmos o digital. E o Movitran, ele virou o maior movimento do estado do Espírito Santo para salvar vidas, né? Hoje a gente tem um respeito de diversas entidades, de todos os meios de comunicação,
né? Eles sempre nos chamam para que a gente possa realizar entrevista, comunicar, e o Movitran já também é do conhecimento de outros estados, inclusive das entidades federativas, né, do Brasil. Então, isso é muito importante, isso nos deixa muito orgulhoso e com uma responsabilidade muito grande. Por isso que a gente sempre busca mais inovação, novidades, e nós estamos sempre trazendo especialistas para discutir o trânsito, especialistas locais. Nós temos muita gente de qualidade. Coronel Emerick aqui, boa noite, é nosso secretário de Itapemirim, muita experiência. Muito obrigado, tá, Coronel, pela sua presença aqui conosco. E nós sempre estamos, conforme eu disse, trazendo novidades e engajados. Estamos com uma programação muito forte de lives. Ano passado nós realizamos 41 lives, que foi sucesso total, né? Engajamento de pessoas do Brasil todo, e nós resolvemos transformar as lives em um e-book, transcrevendo de áudio para textos. Então é um e-book inédito no Brasil, porque ele traz a essência da praticidade, daqueles que sentem as dores no trânsito, aqueles especialistas que estão dia a dia no trânsito. Nessa primeira parte do e-book, nós conseguimos catalogar das 41 lives, 22 delas, são 130 páginas nesse primeiro e-book, como eu repito, diversos especialistas locais e nacionais como J. Pedro, né, autor de diversos livros, como Cultura de Segurança. Nós temos aqui lives transcritas do Júliver Modesto, que é uma das maiores autoridades em direito de trânsito do Brasil, inclusive foi um dos autores da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, e diversas autoridades locais, né, que também participaram, como a Pamela e o Douglas, que estão aqui com a gente. Nós estamos finalizando a segunda parte, ok? Nesse mês, desse e-book, com as 19 lives que estavam restando. E aí você pode perguntar, como é que eu faço para adquirir esse livro? Está em alguma livraria? Qual é o valor? O que eu te falo é o seguinte, esse valor é gratuito. O livro está disponível, gratuito para todos, né, no formato digital. Baixe esse livro, tá? Aqui, baixe, já está aqui, baixe agora mesmo esse e-book no link da descrição da live. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fale conosco, é uma fonte de informações gigantesca, porque o que a gente mais quer no trânsito é gerar conhecimento, consciência e ação, para que a gente mude o trânsito capixaba e que a gente seja uma semente forte plantada em terra fértil. Muito obrigado, Ana, por esse espaço aqui. Já desejo uma excelente live a todos os palestrantes e uma excelente live para você que vai estar liderando e conduzindo a partir de agora. Muito obrigado. Obrigada a você, André. E antes só de continuar, eu vou dar uma leve quebrada no protocolo aqui para falar uma coisa. O André terminou as palavras dele dizendo, né, que o que a gente quer é gerar conhecimento, consciência e ação. Então, eu vou aproveitar que nós vamos receber hoje 2 pessoas muito atuantes nessa questão de trânsito, e vou aproveitar quem já está aqui com a gente e compartilhar uma dor. Eu não sabia, como eu ouço sobre Maio Amarelo há muito tempo, eu não sabia que para alguns segmentos da sociedade, o Maio Amarelo ainda é um ilustre desconhecido. Eu fiquei sabendo disso no final do mês de abril, quando eu fiz o convite para a live do dia 29, que foi a live anterior a esta, e falei, olha, a gente vai falar com a embaixadora do Maio Amarelo, vamos falar com 2 especialistas, convidei algumas pessoas, e algumas pessoas que eu convidei da área de educação falaram, o que é Maio Amarelo? Pessoas que leem, pessoas que pesquisam. E aí eu tive a sensação de que essa questão do Maio Amarelo, toda
por mais que tenha campanha, por mais que tenha discussão, ela ainda está muito centrada no ambiente mais técnico. Então, eu estou aqui compartilhando com vocês um olhar da jornalista. Foi uma experiência que eu tive e que eu pensei até que ponto o trânsito precisa ganhar a dimensão que o meio ambiente ganhou, por exemplo. Hoje, você vê uma criança falando para o pai, pai, desliga a torneira, você vai gastar água, né? Pai, olha a luz, né? Energia. A gente precisa fazer isso com o trânsito. Nós discutimos sobre isso na live do dia 29. Então, fica aqui a dica da gente trabalhar, e quando eu falo a gente, eu estou me colocando no pacote também, como parceira do Movitran, como assessora da FETransportes, de nós pensarmos em conhecimento, consciência e ação, e que bote, de fato, toda a sociedade nesse momento, né, nesse debate. A gente precisa, de fato, inserir a sociedade, porque a sociedade, infelizmente, ela ainda não está 100% inserida. Foi algo que me tocou muito quando, há 2 semanas, eu descobri que pessoas da educação e pessoas que acreditam na educação no trânsito dentro das escolas, e que elas não sabiam desse movimento. Então, fica aí a dica para a gente tentar, né, melhorar esse relacionamento com pessoas da sociedade, com outros segmentos. Quebrado esse protocolo rapidamente, porque eu queria muito compartilhar isso com vocês, vamos então começar aqui o nosso evento. Como eu acabei de falar, no dia 29 de abril, a primeira super live temática do Maio Amarelo, na primeira live nós recebemos os especialistas em trânsito Josimar Amaral e Mauro Silva, e a embaixadora do Maio Amarelo no Espírito Santo, Osilene de Freitas. E os nossos convidados desta noite, que vão tratar do tema Municipalização faz mudanças no trânsito e traz benefícios à população, são Pamela Santos, diretora de trânsito da Prefeitura de Itapemirim, para quem eu dou agora o meu boa noite. Boa noite, Pamela. Boa noite, tudo bom? Tá me vendo legal aí? Vendo, te ouvindo, é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu. E o nosso segundo convidado, Douglas Simplício, diretor de trânsito da Prefeitura de Linhares. Boa noite, Douglas. Boa noite, Ana. Boa noite, Pamela. Boa noite a todos. Eu ia falar que a gente não te via, mas agora nós tivemos. Também um mega prazer receber você nesse workshop digital. Eu não lembro quem foi, eu acho que foi a Edileuza, que falou que era hora da gente aprender mais. E é isso que a gente vai fazer, uma hora de muito conhecimento, eu tenho certeza disso. Então, antes da gente, de fato, começar, eu vou só alinhar, tanto com vocês, quanto com quem nos acompanha, a dinâmica do workshop. A dinâmica é a seguinte: cada um de vocês vai responder 4 perguntas. E vocês vão ter 5 minutos para respondê-las. E aí, antes do encerramento, nós ainda vamos dar voz a quem está aqui conosco. Então, eu quero falar com você que está aqui nos acompanhando, mande sua pergunta, e ao painelista a quem você está direcionando sua pergunta. Todas as perguntas, elas são selecionadas pela organização do evento. Dito isso, vamos começar. Acho que vocês também estão doidos para compartilhar seus conhecimentos. Eu já estou doida para ouvir, porque a live do dia 29 de abril foi maravilhosa, eu tenho certeza que a de hoje vai ser igualmente maravilhosa também. Nossa primeira pergunta vai tratar da atuação de cada um de vocês em seus respectivos municípios, né? Como o André já adiantou, os dois têm vasta experiência no assunto, então nós imaginamos que vocês têm muita experiência, muita história para contar. Então, o Douglas já está bem consolidado em Linhares, com atuação já há alguns anos, e a Pamela vem de grande experiência em Vila Velha, e esse ano passou a implementar ações em Itapemirim, no sul do estado. Então, vamos ouvi-los um pouco. Quais são os projetos para este ano? Pamela, começa com você. Boa noite, Douglas, meu parceiro aí junto, né, nas ações do Movitran. Eu dei boa noite às pessoas, mas mandei para ele. Eu estava pensando hoje, antes de começar a live, como que faz falta os nossos encontros presenciais do Movitran. Precisamos
essa pandemia acabe logo para a gente retornar. Então, como Carolina disse, né, eu vim da Prefeitura de Vila Velha, né, participei também no ano de 2015 na Prefeitura de Vitória, onde eu aprendi muito, e esse ano, há 3 meses, eu estou aqui na Prefeitura de Itapemirim, vim para somar aqui com a equipe da Secretaria de Trânsito, né, Defesa Sendeso, que é a defesa social daqui, que fica responsável pelo trânsito e defesa civil. E nós aqui no Itapemirim, nós não temos o trânsito municipalizado, né? Então, nossa missão aqui, quando eu falo nossa, né, eu falo de toda a prefeitura, né, e juntamente com o Coronel Emerick também, que está aí nos assistindo, é municipalizar o trânsito aqui, né? É um projeto grande que nós temos para esse ano, né? Dependemos, né, de alguns órgãos como o Detran, né, de algumas questões, né? Não depende só de nós, mas estamos fazendo assim o possível para que esse projeto saia do papel, saia das ideias e aconteça. E junto com ele as ações educativas, né, do Maio Amarelo, por exemplo, a gente já tem mostrado o que a gente tem feito, mas aqui não era comum, né, ter ações desse porte, então estamos dando esse pontapé aí, né, com as campanhas educativas, iniciando agora no mês de maio, que, por sinal, as pessoas têm gostado muito, né, elogiado muito, dizendo que nunca viram aqui no município uma ação desse porte. Então, tem sido um sucesso e a gente pretende continuar com esse projeto e voltando às aulas, se Deus quiser, faremos as ações nas escolas também. Obrigada, Pamela. Essas ações nas escolas são muito importantes. Douglas, agora é com você. Diz aí, quais são os projetos para esse ano aí na nossa querida Linhares? E aí, Ana, tudo bom? E aí, Pamela? Tomara, sim, né, que possamos voltar aí com as reuniões presenciais do Movitran. Realmente faz muita falta, muito aprendizado, né? Os projetos nossos aqui na Prefeitura, eles têm sido os mesmos que a gente já vem trabalhando. Tem 3 anos que eu estou aqui, né, como diretor, e nesse período a gente conseguiu implantar algumas ações, normalmente voltadas à educação para o trânsito, também a fiscalização, sinalização, né? Temos trabalhado bastante nessa área. O prefeito, né, o Herino Zanon, ele é bem sensível a essa situação de trânsito, a mobilidade urbana, né? O nosso secretário, o Coronel Jones, também, né, se mostra sempre preocupado, e temos conseguido vários projetos, várias ações. Nós temos aqui em Linhares o PRECE, que é o Programa de Resistência e Cidadania, que é um programa que leva para as escolas, para dentro da sala de aula, né, matérias referentes contra as drogas, né? E também dentro desse projeto PRECE, nós conseguimos incluir matéria de trânsito. Então, nós já levamos a matéria de trânsito já para os pequenos na escola, para eles já terem esse contato, né? Vale ressaltar que as escolas, né, municipais aqui já fazem um trabalho voltado ao trânsito, e esse programa veio para reforçar. Temos também aqui um programa que foi sucesso nas escolas, que foi o Transitolândia, né, o mini trânsito que nós temos aqui, que levamos as escolas aos CEINs, né, que é as escolas, né, de ensino fundamental, e tem sido grande sucesso, né, com brincadeiras e conseguindo passar a mensagem para as crianças também. O Douglas também focando nessa questão da criança, o que mostra que é o foco, né? É pegar o futuro condutor, o futuro motociclista. Então, vamos para a segunda pergunta. Os desafios do trânsito sempre estiveram muito focados nas regiões metropolitanas. Entretanto, nos últimos anos, estamos observando um crescimento acelerado do trânsito e acidentes no interior. Qual a avaliação de vocês sobre o cenário desses acidentes no interior? Pamela. Então, Ana, sobre a questão dos acidentes, né, serem
grandes no interior do estado. É uma experiência nova, né, para mim, vim trabalhar no interior, mas o que eu tenho visto é que como nós não temos um trânsito municipalizado, a gente fica dependendo de autoridades maiores, né, para agir no trânsito. E isso não acontece numa qualidade e numa frequência, né, que aconteceria se o trânsito fosse municipalizado. Então, o fato da gente depender de uma fiscalização, né, dos órgãos competentes de trânsito, que tem aí todos os 78 municípios para atender, eu acho que é algo que dificulta, né, o fato deles não virem com frequência, fazerem essas fiscalizações com frequência, faz com que as pessoas ficam desleixadas mesmo, assim, né? Falando o bem simples mesmo, o fato de não existir essa frequência nos interiores, as pessoas acabam ficando mais tranquilas e não se preocupam em usar um cinto, em, né, andar com o seu carro regular, andar de capacete. Então, é algo que eu costumo ver muito aqui no interior, né, até pessoas sem utilizar o capacete, né, quando está na sua moto. O cinto nem quero nem comentar, mas para frente eu vou falar mais dele. Mas, assim, as coisas bem básicas mesmo, a gente vê de uma forma gritante que as pessoas não seguem, né? O que eu estava acostumada já a nem mais me preocupar tanto, que é o uso de cinto, né? O uso do capacete, que é algo que a gente vê muito na cidade, que aqui eles chamam da cidade grande. Aqui eu tenho que começar com essas ações, porque as pessoas realmente não dão a devida atenção, e isso, obviamente, vai ocasionar, né, a ter mais acidente. Douglas, e você? Qual a sua avaliação sobre esse cenário dos acidentes de trânsito? Você traz uma experiência parecida com a da Pamela? Seja bem-vinda, Pamela. Essa é a realidade do interior, tá? Linhares já tem o trânsito municipalizado há um tempo, né, salvo engano, de 2010, né, foi quando municipalizou aqui Linhares. Então, a municipalização, ela trouxe, né, a fiscalização, trouxe vários pontos positivos aí que a gente vai falar até no próximo tema, na próxima pergunta. Mas a questão dos acidentes é bem isso que a Pamela falou. No interior tem menos essa cultura, né, do uso do cinto de segurança, né, de não falar o telefone celular, não usar o capacete na moto, tem toda essa circunstância. Porém, com a municipalização, né, nós podemos fiscalizar mais de perto, temos os agentes de trânsito que fazem o trabalho, e a educação, né, a gente trabalhando a educação no trânsito, né, as campanhas educativas, isso fortalece para que essas pessoas comecem a respeitar as leis de trânsito, obedecer as regras. E eu posso garantir, posso falar de cadeira mesmo, que tem resultado. Lógico, né, muito longe do que, né, a expectativa, mas a gente começa a ver com o trabalho sendo implementado, as campanhas educativas, a fiscalização e também, né, a sinalização. A engenharia, ela é parte muito importante, né, para que a fiscalização seja consolidada. A engenharia tem que estar alinhada, a sinalização tem que estar bem feita. Da mesma forma, a parte da educação, né? Se você vai na escola, passa o recado para as crianças, ensina como que tem que respeitar, passar na faixa de pedestre. Aí a criança sai na porta da escola, não tem a faixa. Aí fala, mas eu tenho que atravessar na faixa, a professora ensinou, o agente de trânsito lá veio aqui e me ensinou que eu tenho que atravessar na faixa, mas aqui não tem. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que ir implementando, né? Então, a engenharia de trânsito hoje, ela é um dos pilares mais importantes que eu falo aqui, senão a educação não vai conseguir ter sucesso, da mesma forma que a fiscalização não vai conseguir ter um trabalho eficiente se não tiver a engenharia, a parte de sinalização bem posta.
Então, a municipalização traz mais para próximo do município tudo isso, né? O Detran, os municípios que não têm o trânsito municipalizado, é o Detran que realiza a sinalização, que faz todo esse trabalho. Faz um trabalho brilhante o Detran. Trabalhei no Detran por vários anos, né? E conheço bem a realidade do órgão. O Detran faz um trabalho excelente, porém, com o trânsito municipalizado, fica mais próximo, né, da população para estar realizando esse trabalho em pontos mais específicos, que vai com certeza trazer mais resultado. Aqui no estado nós ainda temos poucos municípios, né, onde o trânsito é municipalizado. E então, como a gente já entrou nesse tema, vamos continuar falando disso. Quais são, Pamela, quais são as vantagens de se ter um trânsito municipalizado? Ótimo. Só pegando o gancho que o Douglas comentou no final, Ana, eu posso? Ele Claro. falou que ele trabalhou no Detran, né, e acompanhou lá o processo, como que é, porque eles atendem realmente todos os municípios que não são municipalizados. Então, nós somos um dos municípios que são, né, atendidos, e nós temos projeto, eu não citei no início, mas nós temos já um projeto que já foi aprovado, inclusive, para ser realizado aqui na Vila do Itapemirim, e nós já temos mais 2 projetos que ficam em Itaoca e Itaipava, que são as praias, né, que ficam um pouco mais afastadas aqui da vila, que já são projetos que ainda estão em fase de estruturação, mas o da vila já está pronto. Então, vai ser realmente, como o Douglas falou, muito importante, né, para nós que cuidamos também da parte educativa, ter esses projetos finalizados para o nosso serviço ter, né, ter um resultado muito maior, né, mais eficaz. Né? Nós estamos realizando ações em faixa de pedestre, então elas precisam estar bem sinalizadas. Aqui nós não temos semáforo, então é algo que é super novo para mim. Então, é mais essa concentração na faixa mesmo, é uma coisa mais básica, mas super importante. E falando das vantagens da municipalização, né? A gente já veio comentando desde o início sobre a questão da municipalização. Uma das vantagens de municipalizar é que, como é tudo centralizado, né, o órgão máximo, que é o Detran, municipalizando, a gente vai descentralizar. Então, muitas funções que hoje pertencem ao Detran, que a gente depende deles, né, não será mais, né, dessa função, mas será do nosso município. Reformulando minha resposta. O que um munícipe, por exemplo, hoje tem que esperar um projeto sair para ele ser implementado, para ele ser realizado, os meses que ele espera, nós tendo essa função, ele terá uma resposta muito mais ágil, né? Quanto àquela solicitação, quando nós tivermos uma necessidade que a própria prefeitura vê de realizar alguma mudança no trânsito, esse controle, como vai estar, né, na prefeitura, né, na municipalização mesmo, vai ser bem mais rápido. Então, o que hoje, por exemplo, nós temos esses 3 projetos aguardando ficar pronto para ser realizado, nós mesmos já poderíamos, né, realizar uma pintura, né, uma implementação de uma placa, que eu, na minha visão, são coisas que está totalmente ligada à segurança do munícipe, né, que vive aqui em Itapemirim. Então, se é algo urgente, seria muito mais eficaz, né, vai ser, quando isso estiver dentro da nossa competência, né, enquanto município, ao invés de ter aí que esperar o projeto ficar pronto. Então, as vantagens são inúmeras para quem mora aqui, para quem vive aqui, né, para a qualidade de vida das pessoas e para o nosso bem feito mesmo da cidade, né? Quanto mais responsabilidade, claro que nós vamos ter uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que é bem vantajoso, sim, a municipalização para todo mundo que vive aqui no município de Itapemirim. Obrigada, Pamela.
Você, Douglas, cita pra gente aí. Se a Pamela não falou tudo, fala pra gente. Ela não está deixando nada para mim. Um pouco das vantagens. Na próxima pergunta eu vou mudar essa ordem. Não, é porque, assim, quando fala da questão da celeridade, né? Quer dizer, se está municipalizado, você resolve ali, você descentraliza, e quando a gente fala de trânsito, a gente precisa de rapidez, a gente precisa de celeridade, né? É uma coisa até meio óbvia, mas eu tenho certeza, Douglas, que você vai trazer algo aí de Linhares, né? Que vai conseguir dar aquele toque, aquele quê na sua resposta. Vamos lá, vou tentar. O que ocorre? A Pamela, ela colocou muito bem, né? Você descentralizar, você traz, né, para a realidade da sua cidade, o seu município, as ações que precisam ser implementadas. Então, assim, o Detran, como o órgão macro, né, ele acaba trazendo, pontuando algumas situações para a sua cidade que às vezes não é a realidade dali. Claro que toda ação é bem-vinda, né? Ninguém está questionando. Mas tem coisas pontuais que somente você, estando no dia a dia, no seu município, que você vai saber como implementar, a forma que vai ser implementado e a realidade, como eu falei ali. Então, assim, é vantajoso, sim, também, no meu parecer aqui, na questão da municipalização, né? Para você tanto fiscalizar, né, o trânsito, você tira uma carga, ou pelo menos parcial, da Polícia Militar, porque nos municípios não municipalizados, né, o trânsito não municipalizado, é a Polícia Militar quem faz a fiscalização, e você acaba tirando um pouco a carga deles, porque você passa a ter os agentes da autoridade de trânsito que fazem esse trabalho muito bem feito, mas também não abandona. Nós temos aqui em Linhares um trabalho muito bom, integrado com a Polícia Militar, né, em blitz, em operações, né, os policiais e os agentes de trânsito trabalham juntos, também com a Guarda Civil Municipal. Então, assim, você soma para o município, também acaba ajudando o Estado, né, tirando essa sobrecarga do trânsito, deixando a Polícia Militar um pouco mais à vontade para outras ações, e sem contar o ganho, como eu falei no início, pontual, daquela realidade do município que você está passando, no momento que você consegue direcionar uma equipe de trabalho naquele local, naquele ponto, e fazer uma ação ali que vai trazer melhores resultados. Então, assim, é essa a importância da municipalização e o retorno que você tem. Obrigada, Douglas. Gente, considerando o momento único que nós estamos vivendo, assim, não dá para hoje a gente conversar sobre qualquer coisa sem contextualizar a pandemia, né? Então, considerando esse momento que a gente está vivendo, como que vocês analisam o impacto da pandemia no comportamento dos usuários do trânsito? Quer seja um condutor de veículo, um pedestre, um ciclista, né? A gente está falando de todo mundo que participa desse ecossistema. Quais as lições que deveremos levar de tudo isso para transformarmos cada vez mais o nosso trânsito em um cenário mais humano e mais seguro? Vamos dar ordem aqui. Douglas, você primeiro agora. Vamos lá, tranquilo. O que ocorre? Com o advento da pandemia, né, tivemos muitas mudanças no trânsito. Essa questão do isolamento social, né, fique em casa, toda essa situação acabou trazendo um grande impacto no trânsito em vários sentidos. Né? Uma situação, um exemplo, né, é que as pessoas ficando em casa, diminui a circulação, você acaba diminuindo até o número de acidentes, né? Isso teve comprovado aí várias estatísticas, né, do próprio Movitran, do Observatório, né, Observatório Estadual de Viária, eu esqueci o nome, desculpa. Então, mostrou que diminuiu o número de acidentes, mas acabou aumentando o número de mortes, né, ou praticamente se mantendo. O que ocorre? Com um menor número de veículos na rua, acaba se aumentando a velocidade, né? Com a política do fique em casa, você acaba
usando mais os serviços de entrega, né? Então, muita motocicleta nas ruas, né? Entregadores. Isso acabou trazendo também um grande movimento, né, de veículos para a rua que até então não tinha, veículos moto, no caso de entrega, aumentou muito. Isso foi mudando toda essa realidade, né? O que nós podemos trazer com a pandemia, né, o advento da pandemia, para relações futuras do trânsito, é justamente a questão do relacionamento mesmo entre as pessoas, né? Você passar a respeitar mais as leis de trânsito para você mostrar que você está dando mais valor à vida, né? Não só pela pandemia, o trânsito também mata muito. O André acabou de falar aí na abertura, né, da live, a questão de número de 800 mortes, né, mais ou menos por ano aí, de mortes no trânsito, uma pandemia no trânsito, né, que a gente tem constante. Então, assim, as pessoas terem mais amor à vida, né, com o que a pandemia levantou, essa situação, e passar também a respeitar mais as leis de trânsito, ter mais cuidado no trânsito, né, justamente para dar, como eu falei, esse valor à vida, e não só na pandemia, também no trânsito. Obrigada, Douglas. Pamela, com você. E aí? Assina embaixo, Douglas. Mas complementando, além do que ele falou, né? A pandemia, ela veio, na verdade, para proporcionar para nós uma reflexão quanto à responsabilidade no trânsito, né? Quanto ao outro, ao cuidado do outro. Né? A pandemia fala para a gente usar máscara, para a gente se proteger o outro, usar o álcool, né? Para se proteger e proteger o outro, para evitar o contato físico, para se proteger e proteger o outro. Então, você vê que é tudo para nos proteger e também proteger o outro. E no trânsito não pode ser diferente, né? Essa conduta desse comportamento responsável contra a pandemia, a gente tem também que ter no trânsito. E esse ano, o nosso tema, né? Todo ano, para quem não sabe, o Maio Amarelo, o trânsito, né? Ele tem um tema para ser focado e trabalhado durante todo o ano, que geralmente ele é lançado em maio, junto com a campanha, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas, né? Então, nós estamos vivendo isso na pele, não só no trânsito, né? Nós precisamos ser responsáveis, né? No nosso dia a dia, agora ainda mais. Então, eu acho que é isso. O comportamento nosso na pandemia, ele deve ser estendido também para o trânsito. Você é responsável nas questões da saúde, também devemos ser no trânsito, quanto a essas questões aí que a gente fala todo ano, do uso do cinto, né, da atenção. O André falou numa live que ele fez, eu, se eu não me engano, foi a última, do comportamento que as pessoas adotaram nessa pandemia, que é um condutor sonolento, desatento, e eu não vou lembrar o terceiro agora, porque eu estou tentando lembrar aqui, já tem 20 minutos e eu não consigo lembrar. Mas isso que está acontecendo com as pessoas, elas estão sonolentas, elas estão desatentas, elas estão deprimidas. Então, eu sei que é difícil, né? Muitas pessoas perderam, né, familiares, né, na sua vida pessoal aí, mas ainda, né, estamos vivos. Você está vivo, você que está assistindo, eu estou viva. Então, a gente precisa continuar, né, atento, precisamos continuar responsáveis para a gente ter uma melhor qualidade de vida, né, ainda. Obrigada, Pamela. O pessoal que está aqui nos assistindo, eles mandaram mais 2 perguntas, mas eles querem ouvir os 2. As pessoas que perguntaram querem ouvir os 2. Então, vamos lá. Vamos para mais uma pergunta para os 2. Douglas vai começar a me dar a resposta. Como vocês avaliam
a geração de dados estatísticos dos acidentes para maior assertividade nas ações? Tá, é importante, importantíssimo, na verdade, né? Você ter as estatísticas, os números concretos, te ajuda, né, na hora de você medir o esforço, onde você vai colocar aquela força. Tem, né, um pilar no Movitran que chama esforço legal, onde você vai desempenhar aquela força para que ela seja realmente tenha uma efetividade garantida. Então, com a estatística, ela vai te falar onde é o local que tem um número grande de acidentes, onde é o local que tem uma estatística maior ou menor. Daí a importância, sim, das estatísticas, de tê-las bem organizadas, bem delineadas, para trazer um retorno concreto. Pamela. Ótima pergunta. Antes de eu responder, eu vou mandar um beijo para Jaqueline, que eu vi que entrou aí. Meu amigo Luciano, aqui de Itapemirim, que trabalhou hoje comigo na ação lá em Itaoca. Um beijo para vocês que estão nos assistindo e todos os outros que estão aí também. Então, essa pergunta é extremamente importante. Às vezes as pessoas não têm noção de como que chega para a gente um dado, né? Infelizmente, aqui em Itapemirim, já morreram no trânsito 4 pessoas no ano de 2021, né? No ano passado foram 15 pessoas no decorrer do ano. Às vezes, olhando esse número, as pessoas pensam, né, Covid está matando aí milhões, que são 15 pessoas, que são 4 pessoas. Mas são vidas, né? Se fossem 4 pessoas da minha família, da família de quem está vendo, está nos assistindo, doeria, né? Então, mesmo não sendo 4 pessoas da minha família, dói saber que morreu no trânsito essas 4 pessoas, né? Então, eu queria parabenizar aqui a CESP, que é uma fonte, né, onde a gente busca esses dados. Esses dados são tabulados, né, pelo menos o da CESP, de acordo com o local do acidente. É muito importante isso, né? Porque às vezes a pessoa sofre um acidente, por exemplo, em Linhares, mas ela mora em Vitória, né? Como que é isso, né? Tem que ser tabulado que o acidente aconteceu em Linhares. Ela mora em Vitória, ela foi atendida em Vitória, mas aconteceu em Linhares. Até para Douglas, por exemplo, né? Trabalhar esse dado, essa questão, como que foi esse acidente. Então, o processo de tabulamento desses dados é extremamente importante, principalmente para nós que trabalhamos com a questão educativa, com a engenharia, né, Douglas? Então, sem o dado, é impossível a gente conseguir mensurar em qual foco vai ser as nossas ações. O dado... Exato. Posso te interromper um segundinho, Pamela? Coincidentemente, hoje, eu tive dando uma entrevista para a TV aqui, e o tema da entrevista era justamente esse, né? As ações e prevenções de acidente. Quais as ações estavam sendo feitas. E interessante, nós do Departamento de Trânsito levantamos informações, né? Vou citar um bairro aqui, o bairro Interlagos, aqui em Linhares, que é um bairro muito grande, né? Para nós fazermos ações pontuais em alguns cruzamentos que nós estávamos levando em conta serem cruzamentos muito, muito perigosos, né? Com um número grande de circulação de pessoas e veículos, e até demanda também do próprio bairro, associação de moradores, vereadores, solicitando sinalizações para alguns lugares daquele, que já existia sinalização na grande maioria, só pedia um reforço. Quando nós já estávamos pronto para ir para campo, para implantar a sinalização, ou melhorar a sinalização no local, partimos para a estatística. Vamos olhar naquele bairro os cruzamentos que tem, né, o maior número de acidentes. Foi aí que nós ficamos surpresos que os cruzamentos que nós pontuamos serem mais perigosos, mais movimentados, não eram os principais, os que trazem o maior número de acidentes já pontuado pela Polícia Militar, que é aqui quem faz registro de ocorrência de acidente de trânsito, né? Então, assim, às vezes a gente ia gastar um esforço em um local que pensávamos e tínhamos algumas solicitações que é perigoso,
mas alguns lugares que realmente estavam acontecendo mais acidentes, porque às vezes é um local que não é sinalizado, uma rua de pouco movimento, aí acaba os condutores passando mesmo de qualquer jeito, não observando que o Código de Trânsito fala cruzamento não sinalizado, preferência de quem vem à direita, não observando essa regra, acabava vindo para acontecer o acidente. Então, aí a necessidade e como é que eu posso falar? A necessidade mesmo e o valor da estatística para você gastar o esforço no local certo, não dispersar, né? Porque a gente às vezes não tem tanto recurso para estar utilizando. Quando você usa o recurso no local certo, todo mundo sai ganhando. Verdade. Obrigada, gente. Agora vamos para a segunda pergunta extra, né, feita também pelos internautas que estão aqui nos acompanhando. Como vocês avaliam o uso de motocicletas em suas respectivas regiões? O que já era um problema, hoje o desafio ficou maior? Douglas? Sim. É um desafio que ficou muito maior, né? Já a gente sempre comenta no interior que a moto substituiu o cavalo, né? Antes você andava a cavalo nas vias rurais e até dentro das próprias fazendas, das propriedades, né? E hoje não, hoje até para ir tocar o gado, para fazer as tarefas dentro da fazenda, é de moto que se faz, né? O acesso a esse tipo de veículo, a motocicleta, ficou muito fácil, né? O consórcio, essas coisas que você consegue, né? Ficou mais acessível financeiramente. E isso foi se multiplicando no interior, principalmente. Tem muita moto mesmo. Nossa parte de engenharia, nosso setor de engenharia, trabalha incansavelmente para disponibilizar mais vagas de estacionamento para moto no centro da cidade. A gente tem uma carência muito grande de vagas de estacionamento, é a realidade de vários municípios, não é só de Linhares. Então, a gente, nunca você consegue um quantitativo que vai saciar ali, vamos dizer assim, a quantidade de motocicleta. É muita motocicleta mesmo. Então, assim, é um meio de transporte que veio para dinamizar, você resolve as coisas mais rápido, você agiliza, né, muito o seu dia a dia, mas ao mesmo tempo ele traz essa situação de a gente ter muitos acidentes envolvendo motocicleta, né, que aí é a parte negativa. Pamela? Verdade. Você falou do interior, é onde eu estou, né? E é realmente algo que a gente vê com muita frequência. No início da live. Eu falei aqui, né, do uso do capacete, porque para mim não era comum, né, ver as pessoas em cima de uma moto sem o capacete. Era comum, às vezes, no centro da cidade, a gente vê com o celular enfiado, assim, né? Mas sem o capacete não era comum. E não vai ser comum, nunca na minha cabeça isso. Eu sempre vou bater na tecla, eu vou chamar atenção, né? As pessoas falam, você fica... Hoje na minha ação eu usei isso aqui, ó. E eu fiquei falando, o cinto salva vidas! O cinto salva vidas! E as pessoas falaram assim, Pamela, vamos tacar ovo em você. Eu falei, deixa tacar ovo, não tem problema, já tô de amarelo, ó. Edileuza, você que está assistindo a live, ó, é a blusa do Vida no Trânsito, que ela comentou aí agora, que o pessoal da saúde também precisa se conscientizar, né? E é um programa da saúde, Vida no Trânsito, então é a camisa que eu estou usando aqui nas ações, porque as pessoas realmente precisam ser orientadas, né? Elas que vão se conscientizar da atitude delas, mas a gente precisa orientar. Só um dado que nunca saiu da minha cabeça, que eu trabalhei com amigos, um amigo que ele é fisioterapeuta no CREFES e também era servidor na Prefeitura de Vitória. Quando a gente trabalhava junto, a gente viu um dado, eu não vou lembrar onde, algum dado da saúde mesmo, que a cada 6 pessoas internadas no hospital de acidente,
4 são motociclistas. 4. A cada 6 que se acidentaram no trânsito estão lá no hospital internadas, porque, para quem não sabe, o que não se gasta em educação, se gasta lá milhões com pessoas internadas, milhões são gastos para reativar aquela pessoa, reabilitar, né, aquela pessoa, né, que às vezes perde um braço, uma perna. A cada 6, 4 são motociclistas, né? Então, como o Douglas falou aí, a quantidade de motociclistas triplicou, né? Por conta aí desse iFood, do atendimento rápido. Muitos, quando eu ficava, né, mais no centro da cidade, eu via que ultrapassavam o semáforo, né, o sinal vermelho, para chegar mais rápido. Às vezes, fazendo ação educativa em Vila Velha, eles passavam pela calçada, subia na calçada que eu não podia esperar. Mas como nós sempre temos nossos amigos aí, guardas municipais com a gente, nunca estamos sozinhos, eles, né, paravam essa pessoa e davam um puxão de orelha, porque eles ficavam tão ligados no que eles tinham que fazer, assim, chegar logo, que eles nem se tocavam que ali estava acontecendo uma ação educativa, né? Então, é uma triste realidade, mas que nós vamos fazer o máximo, né, Douglas, para reduzir esses acidentes com esses indivíduos, principalmente os motociclistas, fazer ações focadas para esse modal. Joia, recebemos mais uma pergunta aqui de quem está nos acompanhando. Ai, não, e ó, uma pergunta muito interessante, porque assim, acho que nunca se falou tanto em saúde mental quanto de março do ano passado para cá, né? Então, essa pergunta tem muito a ver com bem-estar, com saúde mental, qualidade de vida. E aí, cada um vai poder falar da sua realidade, como vocês têm feito, né? Mas eu digo assim, não tenho certeza que por mais que falem, ninguém vai ficar com a sensação de que um respondeu tudo para o outro. No momento atual de pandemia, o uso de álcool e direção tem aumentado? Qual é a sensação de vocês com relação a isso? Pamela. O uso de álcool? O uso de álcool e direção, nessa combinação que geralmente não dá certo. Isso tem aumentado? Aumentou, né, do ano passado para cá ou não? Olha, Ana, não é um dado. Como nesse meio tempo, né, eu saí de um município e vim para outro, pelo menos aqui no município de Itapemirim, não é algo que a gente tem visto que tem aumentado, não. Até porque muitos estabelecimentos ficaram fechados, né, por um tempo. Então, o acesso, isso, a questão de beber e dirigir, as pessoas pedem em casa, né? A maioria, né, não teve como ir a um estabelecimento para beber e dirigir depois. Então, pelo menos o que eu tenho visto aqui tem um sistema bem eficaz de delivery de bebidas, né? No centro eu não via tanto, mas aqui tem. Então, pelo menos daqui, da minha realidade, não é algo que eu tenho visto, não. Como eu falei lá no início, aqui é o básico. Não usar o cinto, não usar o capacete. É isso que a gente mais consegue identificar aqui. São os problemas maiores, né? Vamos dizer assim. Menos mal, né? Sim. E, Douglas, em Linhares, como que você sente essa questão dessa combinação de álcool e direção? Sim, a gente tem visto que tem diminuído sim, né? Com uma situação que a Pamela levantou muito bem, com os bares, né? São aí dos primeiros a serem fechados, né? Quando do aumento da pandemia, acaba assim realmente diminuindo a circulação normalmente de pessoas e veículos já diminui, né? Com a pandemia, como eu falei, né? Do fica em casa. E automaticamente também a pessoa ingerir a bebida alcoólica e sair e circular pela rua aí, né, na direção, né, também a gente tem notado que diminuiu sim, com certeza. Joia. Bem, nós estamos depois dessas perguntas, das nossas perguntas que haviam sido feitas previamente, das perguntas que chegaram para a gente, né, pelos nossos internautas, pelas pessoas que estão participando, agora a gente se encaminha
para o final desse workshop digital. Então, eu quero agradecer muito a presença, a disponibilidade de vocês e toda essa gama de conhecimento que vocês compartilharam conosco. Pamela, muito obrigada pela sua presença. Você quer deixar alguma mensagem final para todo mundo? Fique à vontade. Quero sim. Muito obrigada, Ana. Mais uma vez, Movitran, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando esse convite chega, dá um frio na barriga. Quando dá 5 minutos para começar, dá dor de barriga. E a sensação agora é de gratidão, é de alívio, né? Que está chegando ao fim, porque é nervosismo ficar aqui olhando para essa câmera, né? Para mim é muito mais fácil estar lá numa sala com um monte de gente, falando olho no olho. Falar para a câmera assim é meio estranho, mas é muito gratificante. Eu aprendo muito quando eu falo, né? Quando eu escuto, eu aprendo também, mas quando eu compartilho aquilo que eu já vivenciei, eu também estou aprendendo. Agradeço pelas perguntas das pessoas que estão aqui nos prestigiando. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, mas cada pessoa que está aí importa, né, para nós. Eu queria só mostrar aqui, ó, o que a gente está usando aqui em Itapemirim é um material da CESA, a Edileuza estava nos assistindo aí, é um material da saúde, né, para o trânsito. Esse aqui Priorize a vida, trânsito seguro, você é responsável, né? É um material que ele vai rodar aí o estado todo. Fora meu megafone, porque agora eu estou muito chique, tá? Agora as pessoas vão me ouvir mais. E nós temos nosso participante especial, que é o cachorrão. Ele está aqui, ó. Ele está aqui no cantinho, que ele é muito tímido, né, cachorrão? Viu? Ele respondeu que ele está tímido. E ele está participando aqui conosco das ações educativas, né? Uma forma divertida, uma forma lúdica de trazer a conscientização no trânsito. Para quem me acompanha no Instagram da Educação para o Trânsito, é @educandonotrânsito.es. Teremos novidades semana que vem. O cachorrão vai passear e vão vir uns amigos aí diferentes para trazer alegria para o município de Itapemirim. Ai, valeu. Matheus colocou aí o Instagram da Educação no Trânsito. No início da live, acho que o Matheus vai passar agora no final de novo. Foi apresentado um pequeno vídeo do que a gente fez já essa semana aqui no município. Então, acompanhe aí o Instagram nosso para vocês ficarem por dentro, né? Quem quiser, né, dicas, quiser conhecer mais, pode chamar lá no direct que a gente responde. Se tiver dúvida, né, alguma dúvida que não deu para perguntar aqui ao vivo, pode mandar mensagem lá que a gente responde. Obrigada, Carlos Eugênio. E é isso, gente. Não se esqueçam, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pamela, muito obrigada. Você é uma inspiração para quem, sabe, para quem lida com trânsito. A gente vê brilho nos seus olhos quando você fala do que você faz, sabe, quando você mostrou aí o cachorrão, quando você falou do material da CESA. A coisa para dar certo, ela tem que ser assim, você tem que fazer com amor, você tem que fazer acreditando. E foi a primeira vez que eu vejo você falando, que eu vejo assim, estou aqui, né, frente a frente com você, e para mim, foi um mega prazer, porque você transborda toda essa paixão, todo esse amor que você tem pelo trânsito. E isso faz com que eu acredite que a gente ainda tem jeito, sabe? Que o trânsito ainda tem jeito. Vá lá com o seu megafone, juntos somos mais fortes, tá? Obrigada pela sua presença. Obrigada, Douglas, Ana. que agora está muito bem acompanhado de uma duplinha linda. Pois é, aqui, ó. Tô sofrendo uma invasão extraterrestre aqui. Mas são os futuros condutores, eles têm que ouvir sobre trânsito, tá muito certo. Então, boa noite, garotada. Boa noite, fala. Boa noite. Douglas, sua mensagem final.
A Pamela foi bem, né? Resumiu bem aí todo o contexto da live, né? O pré-live, agora já chegando finalmente. Pontuando o que você falou no começo, Ana, da live, né? Aquela situação, né, das crianças, de trabalhar as crianças, né? Dessa parte de educação infantil, o trânsito é muito importante, com certeza, né? Da criança já ter a consciência do meio ambiente, de que a torneira está aberta, pai tem que fechar a torneira, não pode. Olha lá, o Cachorrão vai participar com a gente desse final agora. Deixa o cachorrão aí, Pamela. Então, assim, no trânsito não é diferente, né? As crianças hoje, elas, quando o pai não coloca o cinto, quando o pai avança o sinal vermelho, elas cobram, tá? E cobram muito mesmo. Qualquer descuido, eles estão atentos. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é justamente essa. A base tem que ser trabalhada, né? A partir do momento que a gente trabalha a base, as consequências no futuro vão ser menores, né? No caso, prejudiciais. Você vai colher frutos melhores aí no futuro, fazendo essa base crescer com consciência, né? Infelizmente, os condutores já formados têm essa situação de você trabalhar também a parte de educação para o trânsito, para todos, não é só para as crianças, mas o adulto ele se sente mais penalizado e ele passa a cumprir mais as regras de trânsito quando ele sente na ponta da caneta mesmo, quando dói no bolso, que o adulto ele começa a ter uma percepção melhor das normas de trânsito. E já a criança não, a criança você consegue ainda trabalhar melhor essa parte da educação, como eu falei, para colher os frutos lá na frente. Obrigada também, Douglas, brilhantes as suas respostas também. Eu acho que hoje nós tivemos juntamos duas pessoas que trouxeram uma outra gama de conhecimento que acho que completou com o que a gente já tinha ouvido no final de abril. Vocês dois foram fantásticos. E, além de agradecer a vocês, eu quero agradecer a quem nos acompanhou nessa noite de terça-feira, quem esteve aqui com a gente. E aí, eu quero encerrar o doutor Edinaldo Ferraz, que é o superintendente da federação. Ele, no meio da live, enquanto vocês falavam, ele pediu permissão para citar a minha mãe. A minha mãe é uma educadora, ela é escritora também, ela tem uma coluna num jornal da nossa cidade, lá no Rio de Janeiro, e ela falou sobre o Maio Amarelo semana passada. Eu vi. Eu postei, né? Eu quis postar no grupo do comitê, porque eu gostei muito. Eu falei, a gente está num grupo, eu acho que o grupo é para isso, e até brinquei dizendo que a gente ganhou um reforço, porque ela está nesse meio da educação, então é uma pessoa que pode levar, sabe, brigar. Gente, vamos trabalhar o trânsito, vamos, né? Então é um reforço, eu acho que o reforço no time do trânsito é bem-vindo. Então o doutor Edinaldo diz assim: Ana, me permita citar a professora Sara no artigo publicado e disponibilizado por você no Movitran. E aí, então eu quero terminar esse workshop com um trecho do texto dela, do final, que vai muito de acordo com o que vocês estão falando, com agora o que o Douglas falou da questão da criança, imagino que sejam os filhos dele que apareceram ali. Então, que diz assim, para quem não leu, né, não teve a chance de ler o artigo, então eu deixo essa mensagem para quem está aqui nos assistindo. Então, ela escreve assim: o Maio Amarelo urge perpassar pelas salas de aula, porque respeito, responsabilidade e conscientização precisam ser incorporados não só pelo condutor de veículos, mas também pelo ciclista, pelo pedestre e pelo passageiro, pelo adulto, pelo adolescente e pela criança. Assim, estaríamos considerando a máxima de Pitágoras, que em 500 a.C. afirmava: eduquem as crianças para que não seja preciso punir os adultos. Com essa frase de Pitágoras, eu encerro mais esse workshop, lembrando, gente, que nós precisamos olhar o trânsito com mais responsabilidade, com mais consciência,
com mais respeito, porque o trânsito somos todos nós. Parece que a gente fala isso da boca para fora. Quando eu digo a gente, né, claro, quem trabalha com trânsito sabe, mas a gente precisa, de fato, transformar esse meio num ambiente em que todos possam ir e voltar com segurança. E é dessa forma que eu encerro hoje. Muito obrigada pela presença de vocês que nos acompanharam. Muito obrigada mais uma vez, Pamela e Douglas. Aprendi muito com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Por hoje ficamos por aqui, mas eu já deixo o convite para que vocês voltem na quinta, porque quinta nós temos outro workshop digital, com um tema também quente. Vamos falar da pandemia do trânsito, mas eu não vou dar mais spoiler nenhum, senão meu diretor me puxa a orelha. E é isso. Uma boa noite para vocês. Fica o convite para que vocês estejam comigo novamente, quinta-feira, dia 13 de maio. Boa noite e até muito breve. Beijo, Boa noite. gente. Obrigada. Solta o vídeo. Atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para-brisa para o temporal. Já buzinou? Espere, não insista, encoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem